Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. Nosso devocional está em 2 aos Coríntios, capítulo de número 10. Paulo, ele está aqui defendendo o seu ministério. Ele está sendo ali acusado de que quando ele está ali perto daqueles irmãos, ele age de uma maneira mais branda, mas quando está longe, as suas cartas são duras. Olha o que ele diz no versículo 10. Alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Paulo, ele age dessa maneira para não amedrontar os irmãos. Por isso ele no versículo 2 já está dizendo: quando eu estiver presente, não me obriguem a agir com audácia. Paulo está enviando a carta para amenizar a maneira como ele chegaria. A ideia de Paulo ao enviar essa carta à igreja de Corinto, pretendendo estar lá depois, para que quando ele estiver, aqueles assuntos já tenham sido resolvidos. As cartas serviam para aquilo naquele momento em que Paulo não estava presente, recebia ali informações de que havia problemas nas igrejas e enviava uma carta com as recomendações, as exortações, as admoestações necessárias para que aqueles problemas fossem resolvidos. E Paulo diz: eu faço assim porque as armas que nós usamos não são armas carnais, não são armas humanas, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, diz o versículo 4. O versículo 5 vai dizer que ele destrói os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e leva cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo pensamento deve ser levado a Cristo. É interessante o que Paulo está dizendo para nós aqui, que ele está tratando aqui contra pessoas que argumentam contra o ministério, que argumentam contra a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz que tudo isso é destruído, não por armas carnais, por armas dessa terra. Ele não luta com seus próprios braços, com suas mãos. Ele diz que as armas que ele tem são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Qualquer argumento e pretensão que se levanta contra Deus é levada à destruição. Por quê? Porque os pensamentos precisam ser levados cativos até Cristo. Paulo não quer que pareça que ele esteja tentando amedrontar aquelas pessoas com as cartas, diz o versículo de número 9. Não, pelo contrário, ele quer as encorajar, quer as ajudar. O intuito de Paulo sempre foi a edificação dos irmãos. Problemas ele sabia que iria acontecer e quando ele toma conhecimento deles, ele quer tratar daquilo. Ele diz que esse tratamento dele não é para se gloriar. Ele diz que aqui no versículo 13, nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação de Deus, a ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Paulo, ele diz para nós aqui que ele não quer se gloriar, na verdade, ele se gloria apenas no Senhor, diz o versículo 17. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo tinha convicção absoluta de que o que ele fazia, como ele fazia, estava sob o comando de Deus Pai, o comando de Jesus Cristo. Então ele está dizendo para aqueles irmãos que o orgulho dele está sob a esfera da ação de Deus. Aquilo que Deus confiou a eles é aquilo que ele está fazendo. Ele não vai além daquilo que Deus tem entregado para ele, porque a glória, ela deve ser dada somente ao Senhor. Havia aqueles que queriam se gloriar em seus próprios feitos, naquilo que fazia, achando que eles estavam fazendo com seus próprios entendimentos. Mas Paulo, ele está dizendo para nós aqui que ele se gloria apenas no Senhor. E ele diz no versículo 18, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Paulo tem aqui uma certeza tão grande, tão maravilhosa, de que está agindo diante do Senhor, que ele diz, como um provérbio vai dizer, que não te louvem os teus próprios lábios. Ele diz que a quem aprova não é aquele que se auto-recomenda, não é aquele que diz que é o bom, não é aquele que diz faz as coisas corretas. Muitos queriam tomar o lugar do apóstolo Paulo, muitos queriam estar ali colocando as suas ideias como se fossem as principais, mas Paulo, ele está ali servindo a Cristo, levando Cristo adiante e tratando daqueles irmãos como um pastor cuida das suas ovelhas. Ele é recomendado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que nós também possamos aprender a lutar as nossas lutas, não com os nossos próprios argumentos, não com as nossas armas carnais, não com as nossas próprias, aquilo
que nós temos nas mãos para fazer. Não, não é isso. Nós não temos que usar as nossas mãos, a força do nosso braço. Nós temos que usar a inteligência, a sabedoria que Cristo tem dado a cada um de nós. Nós temos que levar todos os pensamentos cativos a Cristo, porque Cristo, ele vai trazer a resposta daquilo que é necessário para uma transformação real. É o tratamento que Paulo está trazendo àqueles irmãos ali na cidade de Corinto. É a segunda carta, ou talvez até a terceira carta que ele escreve, e ele quer chegar até aqueles irmãos ali mais brando, porque todos aqueles problemas já poderiam estar resolvidos. Mas se fosse necessário, ele chegaria ali também com audácia para agir e tratar daqueles irmãos. O que importava é que a igreja de Cristo pudesse permanecer de pé, livre dos pecados, livre dos erros, dos enganos, livre de todos os argumentos que tentavam se levantar contra o conhecimento de Deus. Que nós possamos ouvir o apóstolo e agir da mesma maneira, para que o nome de Jesus seja glorificado e nós nos gloriemos só nele, somente no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.